Muito bem, abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, vamos dar sequência àquilo que vínhamos lendo. Você perceberá que o apóstolo Paulo, logo após escrever duas vezes, por essa razão, no capítulo 3, verso 1, por essa razão, capítulo 3, versículo 14, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, por isso eu, é como se ele estivesse construindo um pensamento para chegar em algum ponto. O pensamento é construído com base em que fomos amados, e esse amor com que fomos amados, nós somos chamados a amarmos uns aos outros. Isso fica claro. Mas esse amor que nós somos chamados a amarmos uns aos outros não é um amor humano. Nós não temos isso em nós. É necessário que uma força do Espírito, o poder do Espírito nos habilite a amar, a termos afeições novas, a termos um coração que se disponha a se doar, a se oferecer e a amar. E aqui, a partir do capítulo 4, Paulo volta ao assunto que sem o amor genuíno e bíblico não é possível existir, que é o tema da unidade. No capítulo 4, verso 1, Paulo diz, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito bem, Paulo no versículo 1 diz isso, por isso eu. Isso o quê? Aquilo que ele vinha falando até o final do capítulo 3. Aí ele diz, o prisioneiro, é a segunda vez que ele diz isso, a primeira está lá no capítulo 3, versículo 1, que a gente leu há pouco. O prisioneiro, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação. A palavra vocação aqui é chamado. Como é que vocês foram vocare? Como é que vocês foram chamados, vocacionados, retirados pela voz, pelo chamamento de Deus, tirados do pecado, tirados desse mundo, tirados da vida. E a palavra digna aqui, que vivam de maneira digna da vocação. A palavra digna no original é a palavra axios. E por que ela é importante aqui? Ela é importante porque a palavra axios, ela é uma palavra que mostra que algo representa, a dignidade daquele algo está em representar um outro algo de onde ele foi tirado. Tipo, vamos imaginar, sei lá, essa madeira aqui mesmo, a madeira desse púlpito, uma madeira bonita, obviamente foi envernizada, mas ainda dá para ver, se você chega aqui perto, os veios da madeira, a diferente coloração que há, umas partes mais claras, outras mais escuras. Se você olha para o banco, você vê também. Por que a gente não pinta esse púlpito de verde? Porque verde não é cor de Deus. Por que a gente não pinta de preto e branco? Aí é cor de Deus. Não é não? Porque Deus é... Não, Deus é fiel. Deus não é fiel? Irmãos, quem aqui acredita que Deus é fiel? Levanta a mão. Quem aqui acha que Deus... Presta atenção, está filmando, né? Quem aqui acha que Deus não é fiel? Levanta a mão. Aí, ó, tá vendo como tem uns infiéis aqui no meio? É lógico que quando fala de fiel, ele vai falar, não, Deus é leal, né? Porque um palmeirense sempre acha que Deus é leal, mas não é fiel. Mas, brincadeiras à parte, por que a gente não pinta esse púlpito, sei lá, de roxo, de branco, de outras coisas? Porque é bonito manter a cor da madeira. Por quê? Porque isso nos relembra, talvez, eu não sei que madeira que é essa daqui, mas tem gente que conhece. Não, isso daqui é um cedro, isso daqui é um eucalipto, isso daqui é um, sei lá, um pinus, alguma coisa assim, peroba, eu não sei, mogno é um tipo de madeira, né? Avermelhado, não sei o que é, mas tem gente que conhece essas coisas. E quando a gente pega um móvel dessa, uma madeira de lei, uma madeira rara, a gente não quer pintar aquela madeira de azul escuro, porque a beleza da madeira está em manter a sua aparência original.
E a palavra axios, a palavra digno, está relacionado com isso. As coisas, embora elas sejam transformadas, elas mantêm a aparência daquilo que era a sua essência original, porque isso transmite nobreza, qualidade, valor para elas. Se você vê um móvel e diz isso daqui é de um cedro do Líbano. Mas como é que é cedro do Líbano se está pintado de verde? Não dá para saber. Mas se mantém os veios e as colorações, se percebe. Por que Paulo usa essa palavra digno aqui, axios aqui? Porque a ideia é que quando Deus nos vocacionou, nos chamou, nos vocare, nos chamou para sairmos de uma vida de morte, da sepultura, do necrotério, e nos trouxe para a vida, Ele imprimiu em nós o selo do Espírito Santo. Ele fez com que Cristo habitasse ricamente em nossos corações. E agora Ele nos chama para andarmos de um modo digno do que fomos chamados. A ideia aqui, simplificando, nós somos representantes de Deus. Nós não somos deuses. Longe de nós isso. Mas nós somos espelhos de Deus. Nós espelhamos a imagem de Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas veem, para verem a luz de Cristo, o amor de Deus, o perdão, a graça, a paciência, os frutos que são de quem? Nossos. São os frutos, ou o fruto do Espírito, que fazem com que nós, ao caminharmos nessa terra, sejamos embaixados, sejamos, para usar uma expressão que o pastor Leandro usou ontem à noite, sejamos cidadãos do reino. Sejamos pessoas que vivem com dignidade a cidadania celestial. A gente não está no céu, mas quem olha para a gente aqui na terra já nos vê como se fôssemos cidadãos dos céus vivendo aqui. Isso é o digno. É como se Deus fosse o cedro do Líbano e a gente fosse um madeirite. Obrigado pela ilustração. A gente é madeirite, sabe aquele aglomerado? Que qualquer sopro o negócio racha, madeirite é mais forte, né? A gente é esse aglomerado, mas as pessoas olham para nós e vê um cedro do Líbano em nós, mas não é. O que é Santa Bárbara? Ah, ok, imaginei que você estava falando da Santa Bárbara. É a árvore Santa Bárbara? Ok. Qual que é a ideia? Ela é podre pra caramba. Ah, ok, então essa é a ideia. Acham que a Santa Bárbara é uma árvore, eu não sabia. Molinha, podre, qualquer coisa quebra, né? Mas então o Hélio é a Santa Bárbara, ok? Ele é a Santa Bárbara. Molinho, qualquer coisa quebra, tal, fraquinho, né? Mas aí quando o mundo olha para ele e para mim, qual é a ideia? É que veja o Senhor em nós. E aí nós andamos de um modo digno da nossa vocação. É isso que ele está dizendo, por isso eu peço no Senhor que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. E aí o que nos remete à semelhança do Senhor? Ele diz no 2, humildade, mansidão, paciência, que é essa longanimidade, é um longo ânimo, suportando uns aos outros em amor. Aí ele já começa a entrar no ponto. Para que eu possa suportar alguém, dar suporte a alguém, é preciso amar essa pessoa, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando ele diz fazendo tudo para preservar, é porque isso não seria natural a nós. Quando alguém diz faça de tudo, é porque ele tem medo que qualquer coisa vai te desanimar, e por qualquer coisa você não vai fazer aquilo. Mas quando se usa essa expressão, ou a expressão persevere, a gente só tem que perseverar naquilo que não nos é natural. Se eu estou com fome, muita fome, e alguém coloca um prato de comida na minha frente, eu tenho que perseverar para comer aquele prato? Ou eu corri uma prova de 21 quilômetros, e aí no final daquela prova eu estou com muita sede, e alguém vem com uma garrafa de água para mim, eu tenho que perseverar? Nossa, como é difícil eu ter que tomar essa garrafa d'água. Eu estou com tanta sede, mas eu vou ter que abrir a garrafa, eu vou ter que colocar ela na minha boca, eu vou ter que dar um gole nela. Ah, não, é muito para mim. Eu estou morrendo de fome, mas como é que eu vou comer isso daqui? A gente não tem que perseverar naquilo que nos é natural. Você está morrendo de sono, eu tenho que dormir. Ah, mas eu não quero dormir. Mas você não tem que perseverar, você deita e dorme. Você tem que perseverar naquilo que te é difícil. Por exemplo, você está fazendo uma prova, num concurso,
ou no vestibular, você está cansado, você está querendo dormir, mas você tem que perseverar para continuar acordado, prestando atenção na pergunta, na prova que você está fazendo. Você está mais uma vez correndo a provinha de 21 quilômetros, na rua, correndo. Você está cansado, a batata da perna já está doendo, você já não aguenta mais, o corpo já está querendo cama, está quase dando cãibra. Você tem que perseverar. Não é interessante que a Bíblia diz que a igreja perseverava na oração? Por quê? Porque não é uma coisa natural para nós. Perseverava no partir do pão? Por quê? Porque cada um quer viver a sua vida. Não é natural a gente querer deixar tudo e vir para a gente partir o pão entre nós. Não é natural, é perseverar nisso. Não é natural. Por que a Bíblia diz persevere na comunhão? Porque não é natural a gente ter comunhão. A gente está aqui, a gente se abraça, a gente se ama, mas na verdade, não é natural. Esse amor dura até a página 2. A gente se conhece. Por isso ele diz que a igreja, os irmãos da igreja primitiva, perseveravam na comunhão, perseveravam na doutrina, porque também não é natural que você goste de estudar a Bíblia. Deus nos conhece, fica tranquilo, Ele sabe que a gente não gosta de estudar a Bíblia, a gente não gosta de orar, a gente não gosta de se juntar com outras pessoas para partir o pão, a gente não gosta de amar os outros, a gente é egoísta, a gente quer ficar no nosso mundo, a gente não quer sair da nossa casa, e quando for para sair não é para comer com os outros, é para comer sozinho no restaurante. Deus conhece a gente. E é por isso que desde o início ele diz, perseverem nestas coisas que são mais altas, são mais excelentes, vão trazer alegria para vocês e vai fazer com que o vínculo do Espírito seja preservado e vocês tenham paz. Por isso ele diz aqui no versículo 3, fazendo de tudo para preservar essa unidade. A unidade é o foco de Paulo aqui. E aí ele diz, há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Isso tudo é para reforçar que não tem como nós vivermos sem uns aos outros. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ele é o vínculo que nos liga uns aos outros. Aí no 7 ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso é muito especial. A graça, verso 7, foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, o presente de Cristo. Lembra que Cristo é o autor e o doador, consumador da nossa fé. Essa graça foi concedida a cada um mediante o dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O primeiro dom foi a fé. Lembra do Efésios 2,8? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É o que ele está aqui. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, aqui é tão bonito isso também, porque no primeiro momento, do 7 ao 10, ele está falando que ele subiu e deu dons aos homens. Plural. O primeiro foi a fé, mas com a fé, dons, com os quais a gente serve um ao outro e edifica um ao outro. Mas a partir do 11 ele fala de um dom especial, de um dom diferente, que ele deu para a igreja. Ele diz, e ele mesmo concedeu, veja, deu dom. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A expressão pastores e mestres aqui significa literalmente pastores que são mestres. No texto original, a palavra kai, que é a palavra grega para pastores e mestres, ela não aqui faz distinção de duas coisas, como na nossa língua portuguesa dá a impressão de que são duas coisas, tem um pastor e tem um mestre, não é isso que dá a impressão? Pastores e mestres, porque na nossa não tem nem como traduzir de outra forma, por isso é importante que quem explica o texto explique como ele foi escrito na língua original. Na língua original, literalmente é pastores mestres, pastores que são mestres, ok? Porque há pastores que ajudam o pastor mestre, que não são pastores titulares, são pastores assistentes ou presbíteros, ou pastores que pastoreiam junto com o pastor, mas que tem o pastor mestre a responsabilidade do zelo, do cuidado da doutrina da igreja. E ele diz que esses pastores mestres foram dados com vistas, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é dos santos, até que todos os santos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O foco de Paulo aqui é sempre o amor. Voltando para que a gente compreenda essas palavras, ele vai dizer, portanto, que àquele tempo, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, estes homens são dons de Deus à igreja. Hoje a gente não tem mais apóstolo, certo? Amém. Como Augusto Nicodemos diz, apóstolo bom, apóstolo morto, né? Bem, mas isso é outra história para um outro momento, para uma outra conferência. Mas naquele tempo ainda haviam apóstolos. Outros são profetas, outros evangelistas, mas no nosso caso hoje, eu quero refletir sobre isso, pastores. Pastores são um dom de Deus à igreja. Entenda, Deus deu um primeiro dom a você e a mim, que foi o dom da fé. Depois Ele nos deu outros dons. Dom da oração, dom da misericórdia, dom da hospitalidade, dom da evangelização, dom do ensino, dom da liberalidade, dons. Deus deu dons a vocês. Talentos com os quais vocês servem uns aos outros e com isso auxiliam na edificação da igreja. Muitos dons que existem, que Deus deu alguns para a gente, para cada um. Mas existe um dom que Deus deu que é para todo mundo, que é a figura do pastor. O pastor é um dom de Deus para a igreja. Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada. É o que ele vai dizer aqui. Para que ele concedeu à igreja? Aquele que subiu para conceder dons aos homens, e aí ele vai dizer que no meio desses dons ele concedeu pastores, que ensinariam, pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os pastores são um dom de Deus à igreja, para que a igreja se aperfeiçoe em santidade. E o que é a santidade? A santidade é levar a igreja a viver a unidade do amor. É fazer com que os irmãos vivam em amor, vivam em comunhão. E mais uma vez, não se puna, ou talvez não se martirize, ou talvez não fique lembrando daquelas pessoas egoístas que tem dentro da igreja, que só pensam em si mesmas. Não, o ponto aqui é, ninguém seria capaz de amar se não fosse fortalecido em poder pelo Espírito Santo. Logo, a nossa primeira atitude ao lermos a epístola de Paulo aos Efésios é: Senhor, me fortaleça, me dê poder para amar. É reconhecer: Senhor, se o Senhor não me der poder, eu não vou amar como o Senhor quer que eu ame. Eu amarei com o meu amor, mas não é desse amor que a tua palavra trata. O meu amor é fraco, o meu amor é insuficiente, o meu amor vai apenas uma milha, o meu amor doa até que doa em mim, e aí eu vou me preocupar comigo, não vou mais me preocupar com o outro. Eu sei amar, Senhor, mas eu não quero amar como naturalmente eu amo, eu quero amar como o Senhor me ama. Eu quero amar como Cristo amava. Eu quero que Cristo habite ricamente em meu coração, para que, alicerçado e enraizado nele em amor, eu possa amar como Cristo amou. E esse amor, gente, é um amor sobrenatural. Por isso que ele vai dizer no capítulo 3, a gente leu há pouco, que não dá para entender esse amor. Ele excede todo o entendimento, esse amor. Não é um amor humano. Por isso que você não tem que ficar olhando para o lado e dizer: por que o irmão Hélio, eu estou usando o Hélio, vou usar o Hélio até o final. Por que o Hélio não me ama? Por que ele não lembra de mim no meu aniversário? Por que ele nunca veio me visitar? Por que ele não me cumprimentou quando eu cheguei hoje? Eu reparei isso daí. Por quê? Não, ao invés disso, o que eu deveria fazer? Eu deveria dizer: Senhor, sabe o que eu fiquei meio chateado com o Helião? Eu queria que o Senhor fortalecesse ele, porque eu acho que precisa mais Espírito Santo na vida do Hélio. Então, antes de eu julgar o Hélio, Senhor, eu quero dobrar os meus joelhos e pedir ao Senhor que fortaleça-o
no poder do Teu Espírito em amor, e que Cristo possa habitar ricamente no coração do meu irmão, para que ele possa me amar como Cristo também me ama. E Senhor, me fortaleça também, para que da próxima vez que eu passar do lado do Hélio, e estiver esperando que ele olhe para mim e me cumprimente, que eu possa amar o Hélio como Cristo o amou. Que eu não seja apenas, sabe, o cara que vai ficar esperando que o Hélio olhe para mim, que me leve a amá-lo, Senhor. Não é difícil orar assim? O mais fácil é a gente reclamar e esperar que todo mundo se lembre, todo mundo venha atrás. Por que não lembraram de mim? Por que não me amaram? Por que não me socorreram? Por que não cuidaram? Irmãos, a gente nunca vai ter resposta para isso. Mas a gente aprende com a falta de amor dos outros por nós, que talvez estejamos também faltando no amor pelos outros. Então, se faltaram com você, entrega na mão de Deus e aprenda com isso que você precisa amar alguém. Eu me lembro de um irmão que estava muito doente há um tempo atrás, lutando contra o câncer, lá na igreja em que eu sou pastor, e ele já veio a falecer em decorrência dessa enfermidade, mas antes do falecimento, ele passou vários estágios em que ele estava bem, depois estava muito mal, depois estava muito bem, mas a primeira vez que ele passou muito mal e quase faleceu, ele disse isso para mim. Ele era um líder na igreja, ele falou: olha, pastor, eu senti tanto, porque tirando o senhor, tirando um ou outro irmão da igreja que veio aqui, tanta gente da igreja que eu achava que viria me visitar, poxa, pastor, eu quase morri, eu estou com câncer, estou fazendo quimioterapia, estou ficando longe da minha esposa, dos meus filhos, esses irmãos não se importaram. Eu falei: pastor, eu fiquei chateado com a igreja, de verdade, eu queria depois dar uma palavra no culto. Aí eu fiquei com o coração na mão. Ele falou: mas sabe, pastor, depois eu comecei a orar, e aí eu comecei a lembrar quanta gente na igreja também passou por câncer. Eu não fui visitar eles no hospital, eu não liguei para eles, eu nem orar por eles não orava. Eu lembro que compartilhava no WhatsApp da igreja que eles estavam nessa situação. Agora eu vejo, pastor, o quanto que talvez eles sentiram pelo fato de Deus não ter me importado. Então, pastor, eu não quero mais dar a palavra na igreja, não. Eu quero dizer só que eu aprendi com isso, e que agora, se eu ver alguém sofrendo, eu vou lembrar dessas pessoas, porque eu passei por isso. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Muitas vezes a gente aprende só quando acontece com a gente, mas desde o momento em que a gente fique só esperando, é porque a gente perdeu o primeiro amor. E para que isso seja curado dentro de nossos corações, é necessário que a gente clame ao Senhor, que Ele nos fortaleça, que Ele nos aperfeiçoe através desses homens de Deus que Ele concedeu à sua igreja, esses dons de Deus que Ele deixou na terra para nos alimentarem com a sua palavra, para usar a expressão de Paulo aqui no versículo 12 e 13, para que a gente se aperfeiçoe no desempenho do nosso serviço, na edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade. Uma das razões pelas quais Deus deu os pastores à igreja é para que, por meio daquilo que eles ensinam, a igreja alcance a unidade. Agora, isso está no poder do pastor? Não, ele só prega. E aí então o Espírito age. E aí então as pessoas reconhecem. E aí as pessoas se dobram. E as pessoas buscam o Espírito. E então o milagre acontece. E aí o mundo olha para a igreja e vê Cristo nela. Por quê? Porque aquilo que Cristo orou no Getsêmani acontece. Pai, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, para que eles sejam um, como eu e o Senhor o somos, a fim de que o mundo creia que Tu me enviastes. A nossa unidade testemunha ao mundo que um dia Deus pisou nessa terra, e de que esse Deus habita no seu povo. Se não há amor entre o povo, se só há amor do pastor pela igreja, não há amor na igreja. Só existe um crente aqui na igreja. Só existe alguém que está obedecendo a palavra. E um monte de gente que olha para ele como se ele fosse Deus. Mas quando nós recebemos a palavra com o coração contrito, dizendo: me transforma nesse homem que a Tua palavra espera que eu seja, que eu imite esse exemplo, que eu viva esta verdade, então a igreja se transforma na cidade edificada sobre um monte. O aperfeiçoamento dos santos acontece. Os santos seguem, verso 15, a verdade em amor. Essa expressão ela é fundamental para entender a teologia de Efésios.
O versículo 15 do capítulo 4 é fundamental para entender a mensagem de Efésios, porque seguir a verdade em amor é outra coisa difícil. Tem gente que segue a verdade, mas não ama. Eu conheço um monte, a internet está cheia. Gente que na internet é pronta para debater, para acusar, para enfrentar, para chamar para o debate, para a discussão. Conhece a verdade, mas não sabe o que é amar. Mas tem gente que está cheia de amor para dar. Tem gente que é só compaixão, que é só graça. Mas que quando lhe perguntam sobre a Bíblia, a pessoa não conhece nada. Quando falam sobre o pecado, a pessoa não sabe o que é isso. Quando falam sobre crises e problemas e outras coisas mais, a pessoa não sabe aconselhar, porque ela não conhece a verdade. Ela ama, ela tem compaixão. Aí ela ou ele, né, se for ela, vem a amiga falar com ela e fala: olha, minhas coisas em casa não estão bem, o meu marido não me trata mais bem e eu não sei mais o que eu faço. Eu conheci um cara no meu trabalho e esse cara me elogia tudo aquilo que meu marido nunca falou de mim, e ele conversa comigo, ele dá ouvidos a mim, e ele é um homem decente, ele não é crente, mas ele faz orações, ele gosta de Deus. O meu marido vai na igreja, mas parece que é um demônio. Aí esse homem eu acho que é um anjo. Eu acho que eu não orei tanto quando eu era jovenzinha, e é por isso que eu casei com esse homem, sabe? Foi o homem que eu casei, mas se eu tivesse jejuado, se eu tivesse intercedido, se eu tivesse orado mais, Deus não tinha aberto. Eu acho que esse é o homem da minha vida. O que você acha, amiga? Aí aquela moça que é cheia de amor, mas não conhece a verdade, ela vai falar o quê? Ela vai falar: fica com esse cara. Deve ser a resposta de Deus, o anjo do Senhor, que é o anjo que caiu do céu, esse demônio, que veio atazanar a vida daquela esposa. Vê se você não vai concordar, mulher. Você e o marido não estão bem, e o marido agora não está bem com você, as coisas não estão legais. Aí de repente o marido está trabalhando, aí a empresa contrata uma nova funcionária, e essa nova funcionária é uma pessoa que gosta do seu marido, respeita o seu marido, começou a admirar o seu marido, falando: nossa, mas olha, eu nunca vi um profissional como você. E aí o seu marido fala: não, minha esposa, eu estou louco por ouvir isso dela na vida inteira, ela só reclama que o dinheiro precisa mais, que tem que me... Nunca reconheceu nada, e essa moça aqui agora reconhecendo. Aí um dia você chega lá e ela fala: nossa, olha que camisa bonita, eu saí de casa e minha esposa fala: essa camisa está amassada. E aí de repente essa moça, ela começa a reclamar da vida e chega perto de você, pede conselhos a você, começa a chorar no seu colo, te abraça, e você vê naquela situação, ela olha para você, e aí o marido lembra da esposa, ele lembra: Senhor, por que eu não orei antes de casar com aquela mulher? Sabe, o Adão, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Se o Senhor tivesse me dado uma coisa melhor, que nem, eu acho que se eu tivesse esperado até agora o Senhor está dando a mulher da minha vida. Não é aquela lá, sabe, eu fui na pressa, ânsia da juventude, da adolescência, por isso que eu casei, mas agora eu estou conhecendo. Essa mulher é um anjo do Senhor na minha vida. Mais uma vez, as irmãs vão concordar comigo que é um anjo que caiu do céu também, esse demônio que veio para tentar o seu marido, ou não é? Então, irmãos, eu nem sei por que eu estou falando isso. Acho que o Espírito Santo está querendo se revelar a alguém, eu já não sei. Seguindo a verdade em amor. Você vê como é que é, não pode fugir da palavra. Mas se você tem uma pessoa que é muito amorosa, mas não conhece a verdade, ela vai dizer: não, o importante é você ser feliz. O importante é você cuidar da sua felicidade. Você é bonita, você é nova, vai viver a tua vida. Larga desse traste. O importante é você ser feliz, é ser amada. E aí então a gente entra nesse dilema. Tem gente que ama muito, mas não conhece nada do que a palavra de Deus fala sobre a vida realmente feliz, que é a vida de obediência à palavra. Por outro lado, tem aqueles que sabem tudo da Bíblia, tudo da verdade, mas estão sempre prontos para acusar, para debater, para apontar o dedo, mas nunca amam. Paulo aqui está dizendo que Deus espera em nós é que vocês sigam a verdade e em amor, e que nisso nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O amor é o que gerará a unidade. E ele vai, segunda parte, para concluir isto, portanto, verso 17. Digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, não vivam mais como mortos,
Não vivam mais como vocês viviam antes, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mais uma vez ele está fazendo o ping-pong aqui, a verdade, a instrução, a nova vida, mas o amor, a nova história, o novo coração. Vocês não vivem mais de forma desenfreada, cometendo todo tipo de impureza, mas agora a velha natureza se despiu, e agora vocês vestiram uma nova roupa, vocês se revestiram de Cristo. Por isso, verso 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Membresia pura e simples, membresia bíblica. Nós estamos ligados pelo mesmo sangue, comemos da mesma carne. Verso 26, fiquem irados, não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Note, uma das maneiras de nós abrirmos uma brecha para que o diabo entre e destrua a nossa vida, é a gente se irritar, brigar e não se reconciliar, não buscar a paz. Pode ser que você tenha tido um problema, você se arrependa ou decida perdoar e a outra pessoa não. E de repente você tentou, mas não deu muito certo, mas você fez a sua parte. E é isso que a Bíblia pede. Se vai dar certo a reconciliação é outro problema. Lembra de Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que cabe a você e a mim é buscar a paz. Se o outro vai nos receber com paz, é problema do outro, mas Deus vai olhar para você. Se você fez isso, é o que ele diz aqui. 28, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Isso é tão forte também, eu tenho que parar aqui. Porque qual é a ideia? Parece que ele está tratando de algo que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas tem tudo a ver. Quando ele fala não roube mais, trabalhe, porque o trabalho é uma forma de demonstrar amor. Isso ele vai deixar claro dizendo no final do verso 28, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. O trabalho que Deus deu a cada um dos cidadãos em Éfeso, o trabalho que Deus deu a você e a mim, não foi apenas para que nós desfrutássemos dos benefícios que o salário daquele trabalho nos dá, do conforto, da comida, da bebida, da viagem, da roupa, do carro, da casa. Quando Deus te dá um trabalho e Deus te dá um sustento, Ele o dá para que também você saiba repartir com o necessitado, com alguém que precisa, com alguém que pode ser abençoado. E isso é prova de que Cristo reina no teu coração. Não é uma obrigação, mas é um sinal de prova. É a mesma coisa do dízimo, é a mesma coisa do perdão. Assim como tantas outras coisas que a gente vê na palavra. Deus não bota uma faca no nosso pescoço dizendo, faça senão. Ele diz, voluntariamente o dê. Vai e perdoe. Mas se você não der, se você não perdoar, se você não repartir, isso vai ser apenas uma prova de que alguma coisa não aconteceu ainda dentro de você. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe. Paulo não estava querendo falar de roubo. Ele estava querendo falar de amor entre irmãos. Trabalhe para que tenha com que repartir com o necessitado. E nisso se mostrará que há amor entre os irmãos. Nisso se mostrará que o egoísmo foi morto entre os irmãos. Nisso se mostrará que os olhos dos irmãos se abriram para quem está do lado,
para reconhecer que há pessoas que talvez precisem de ajuda, precisem de um socorro, precisem de um suporte. Nisso, o amor de Cristo se verá por meio daquele que tem o trabalho e tem, por causa do trabalho, o que repartir com alguém que carece. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja o relacionamento entre as pessoas. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui é uma repetição daquilo que está lá em Efésios 1:13. Que haja no meio de vocês, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ele termina no versículo 2, eu vou até lá. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. O portanto do verso 1 se conclui no verso 2, quando ele diz, portanto, vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como Cristo se entregou por nós e nos amou, e isso é agradável ao Senhor, também é agradável ao Senhor quando nós nos sacrificamos muitas vezes para olhar para o outro e amar ao outro, tentando espelhar aquilo que foi o amor de Deus por nós um dia. Mas para isso, irmãos, porque isso é impossível para nós, a gente precisa da ajuda do Espírito de Deus. A gente precisa reconhecer que a gente não é capaz. A gente precisa reconhecer que a gente é igual ao pessoal que está aí na rua. O fato da gente estar dentro de uma igreja não faz de nós pessoas diferentes. A gente não é diferente. Mas se o Espírito agir em nós e nos fortalecer, seremos a luz do mundo. Seremos o amor de Deus nessa terra. Seremos um sinal da graça e do poder de Deus ainda vivos, presentes nesse mundo. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te pedimos, fortaleça-nos na força do teu poder, pela graça e misericórdia do Senhor, a fim de que esse amor sobre o qual nós estamos falando se veja em nossas vidas e por meio delas se espalhe a outros corações, que venham a conhecer a Cristo por meio do amor de Cristo que eles veem em nós. Em nome de Cristo Jesus, o nosso precioso e amado Senhor e Salvador. Amém.